Boa noite a todos. Com esse frio chegando, fica bom de estudar um pouquinho. Hoje eu estava trazendo o estudo da trilogia Evolução, do Júlio Welser, mas eu vou procurar intercalar entre um estudo e outro para não ficar sempre no mesmo assunto. Hoje eu vou trazer um capítulo do livro Permanência e Imortalidade, do Divaldo Franco, pelo espírito Carlos Torres Pastorino. Ele fala muito dessa questão da vida consciente, né? Esse capítulo exclusivo fala da inconsciência, como a gente vive inconsciente, e esta é uma das grandes causas dos nossos sofrimentos. Então, rogamos amparo à espiritualidade, que possamos ser amparados, intuídos e termos uma noite agradável de estudos. A página aqui do Face mudou, eu não estou achando aqui a região de comentários, tá? Mas podem deixar perguntas ali, se eu não conseguir acessar aqui, no final eu vejo e trago no nosso próximo encontro. Pessoal que está assistindo pelo Instagram, se tiver sugestões, passem apenas no comentários aqui do Face, tá? No Instagram não fica gravado e eu não consigo olhar depois, tá? Então, o capítulo Inconsciência de Si Mesmo, é o capítulo número 6 desse livro, muito interessante, por sinal. A ausência do hábito da introspecção impede ao indivíduo o conhecimento de si mesmo, abrindo-lhe campo para as imagens pessoais que lhe não correspondem à realidade. Então, a pessoa vive numa ilusão, é o que o oriental fala do Maya, né? Por isso, mantém-se em um estado de distração quase permanente. Então, tem pessoas que não conseguem nem ficar sem ter uma música, um barulho, uma televisão, ou estar conversando com alguém. Tamanho é esse barulho interno, e ela fica aterrorizada quando se depara com o que ela percebe dentro dela mesma, né? Então, procura estar sempre se entorpecendo fora, o que lhe dificulta o entendimento dos objetivos existenciais, né? O que a gente está fazendo aqui? Então a pessoa fica alienada a vida inteira, depois desencarna mal, não sabe por quê, né? Fica ligada a sofrimentos desnecessários já, de acordo com o nosso conhecimento e ponto que a gente está nessa caminhada evolutiva. E de como comportar-se da maneira mais segura para atingir as metas que parecem distantes e inalcançáveis. Transcorre-lhe a existência como se estivesse em um estado de sonho, em que tudo se apresenta impreciso, dúbio, especialmente no que diz respeito ao discernimento em torno da significação de si mesmo. Então aqui é uma constatação que ele traz. Como a gente está vivendo hoje, como a gente está, tanto pela sociedade, ela é representada pela nossa família, pelos amigos ou pelo ensino, né, que nos induziu a viver dessa forma, e a gente nunca questionou isso, simplesmente foi indo para onde todo mundo estava indo, né, ou para onde o grupo que a gente se afinizava estava indo. E não parou para pensar o que a gente está fazendo aqui, se existe algo mais do que a gente sabe, né? Normalmente a gente gosta de ter essa certeza de saber o que está fazendo aqui, aí fica com o copo cheio de conhecimento e em copo cheio não entra mais nada, né? Aí a pessoa se fecha para tudo. Cada vez mais torna-se urgente a descoberta de quem se é. É o que o
há 5.000 anos lá no hinduísmo fala que o conhecimento libera o karma, né? Você tem que se conhecer para entender e se livrar dessa roda de samsara, né? A roda da vida, das encarnações, né? Encarnar sim, mas não mais escravo disso, né? Sendo o senhor do seu destino, né? E depois também na Grécia, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Depois no cristianismo, conhecereis a verdade vos libertará. Tem também no budismo algo parecido, né? O se libertar dos apegos, né? Tudo que a gente foi no passado, a gente tem a tendência a se apegar àquilo, né? Então, se desapegar disso aí, a gente está aberto ao novo, a gente não está mais com o copo cheio, a gente aceita novas, novas verdades, né? E não fica atrelado a uma verdade temporal, né? Por isso eu creio que o nosso tempo de vida aí não passa dos 100 anos, ou quando passa, passa pouco, né? Porque a gente ainda não tem maturidade intelectual e emocional para essas mudanças, né? Então realmente precisa desencarnar e vir num outro contexto para ver se muda um pouco o jeito de viver e de ver a vida, né? Então, cada vez mais torna-se urgente a descoberta de quem se é, quais são as suas possibilidades de iluminação e os melhores caminhos a seguir na tentativa do autoencontro. Enquanto esses valores profundos do espírito não forem adquiridos, ou pelo menos identificados, permanecerá uma significativa insegurança interior, geradora de ansiedade. É o que a gente está vivendo muito. A gente recebe muitos pedidos de atendimento com relação à ansiedade, e depois isso já partindo para depressão. Então tá, é realmente o mal do século isso. É uma grande parte da população, porque agora está sendo empurrado para isso, para esse autoconhecimento. É agora ou nunca, ou é agora ou vai aprender de outra forma, mais sofrida em outro local, que não aqui, né? De busca do insignificante e transitório e de frustração, de mal-estar. A dor, mediante um elenco de fenômenos desagradáveis, predominará no seu comportamento, porque ele não é senhor de si mesmo, não é senhor do seu destino, ele não é senhor da sua vida, ele está sendo levado por essa lei de causa e efeito sem conhecer essa lei, ou pelo menos sem entender em profundidade como ela funciona, né? Produzindo desencanto ou rebeldia, pelo fato de haver se construído uma imagem que não corresponde à condição legítima do que se é. Essa imagem que distorce o ser profundo, a fim de apresentá-lo ao mundo exterior, né? Então a gente cria, por essa necessidade de fazer parte da sociedade ou do grupo, ou de ser aceito, né? A gente cria essa máscara e molda ela de acordo com o que a gente acha que o outro gostaria que a gente fosse, não como a gente realmente é, né? É a elaboração da mente que modela o ego, passando a cuidar do que projeta. Então ele fica cuidando dessa máscara, cultivando ela, embelezando, em vez de absorver os estímulos da sua procedência. Sempre que surpreendido por qualquer uma das manifestações do sofrimento, ei-lo em debandada do equilíbrio. Então, sempre que houver sofrimento, por isso, né, por essa falta de equilíbrio entre o que se é internamente e o que a gente apresenta externamente, vai vir esse sofrimento, né? Fugindo do enfrentamento racional com a reação do organismo, da emoção ou do psiquismo que lhe solicita atenção e cuidados. Então, sempre que uma pessoa não está bem consigo mesma, é esse pedido de ajuda, ou esse chamado de atenção do nosso self, ou do nosso eu superior, ou do nosso superego, segundo Freud, ou da nossa individualidade, segundo Jung, né? Não importa o nome, mas é esse algo interior nosso que está buscando se manifestar. E o ego
aqui fora, né, o ego pode ser comparado ao porteiro do prédio, né, e o espírito é o prédio em si, né, toda a edificação, com todas as suas funcionalidades e propósitos, né. Então o porteiro lá se acha dono do prédio e acaba prejudicando essa relação com o exterior, né? Ele era só para estar ali organizando quem entra e quem sai e toma uma atitude de dono do edifício e acaba trazendo dificuldades para essa proposta mais superior do nosso eu superior, né? De aprendizado aqui. A atenção deve ser total e não fragmentada, conforme é habitual entre as pessoas distraídas. Então, como todos nós, na maioria, somos distraídos, a nossa atenção não é plena. Nós temos essa atenção fragmentada para o que a gente é. Uma comparação disso é com o pensamento. Fica, eu acho, mais fácil da gente entender. Quando no reino animal, nós tínhamos pensamentos fragmentados. Então, o cachorro que está no topo aí da cadeia evolutiva animal, os cavalos também, baleias, golfinhos, gatos. Então, esses animais que estão no topo dessas linhas evolutivas do reino animal, eles já têm pensamentos, mas de forma fragmentada. E nós, seres humanos, na condição de usar já a razão, nós temos já a aptidão do pensamento contínuo. Tá? Então aí está uma comparação. Na atenção para nós mesmos, a gente ainda está muito atrasado. Como os animais, tendo pensamentos fragmentados. A nossa atenção é fragmentada para o que a gente realmente é. O fora chama muita atenção, né? Esse desejo de olhar para fora, porque olhar para dentro no início não é muito agradável, né? Porque a gente vai ver aí o resultado de milênios de distrações ou de equívocos por não estar conhecendo e andando de acordo com essas leis que regem a nossa caminhada. Então, realmente não é fácil olhar para dentro, mas é o único caminho que a gente tem para se elevar, para se iluminar. Se não me engano, é Jung que tem um texto mais ou menos assim, né? Não é meditando e visualizando figuras de luz que você vai se iluminar, mas sim trazendo luz para as trevas que habitam cada um de nós. Essas trevas é que a gente chama aí do psiquismo, do inconsciente, essas vidas passadas, equivocadas, que ainda estão presas naqueles equívocos, naquela moral antiga, naqueles costumes antigos, naqueles preconceitos. Então essas nossas sombras é que precisam de luz. Não é um movimento para fora, de buscar fora, e sim de se voltar para dentro de nós mesmos. Essa é a reforma íntima, esse é o iluminar-se, iluminar para dentro, não para fora. E eu me perdi aqui agora. Estas reservam apenas alguns momentos para fixá-la em determinados acontecimentos. Né? 1 hora por semana num trabalho voluntário, ou 1 hora por semana numa meditação, né? Mas é muito pouco com relação ao todo. Por isso essa atenção que ele citou aqui, que é fragmentada ainda, né? Sentindo dificuldade para aprofundar o raciocínio em torno do que observam. Logo, fugindo à observação, desviam-se para outras faces dos movimentos mentais e físicos, não auferindo os benefícios da paz interior de que poderiam desfrutar. Aqui ele está falando de algo que a gente acha na meditação. Quem já tentou meditar, eu acho que já passou por isso, né? No início, quando você senta ali numa posição confortável para meditar, é horrível de você conseguir se concentrar, porque parece que todo o corpo começa a coçar ou você começa... Porque quando você silencia a mente, você começa a perceber coisas que você não percebia antes do teu corpo, né? Então, pontos que dão coceira, pontos que ficam desconfortáveis, porque você está começando a se observar. E você se deixa levar por isso.
e para de focar a atenção em si mesmo e desvia a atenção para esses pontos que antes não chamavam atenção e agora estão chamando. O ego pernicioso busca vestir-se de qualidades que não possui e considerar-se portador de méritos que não os tem. Então, o ego usando essa máscara para conviver em sociedade, para ser aceito, geralmente veste-se de qualidades que não possui e considera-se portador de méritos que não os tem. Ele não está falando aqui de alguns casos, ele está falando aqui geral. A gente não procura observar em nós mesmos o defeito que nos chama atenção no outro lá fora. Só esse conhecimento aqui já ia ajudar um bocado na nossa melhoria, né? Tudo que a gente percebe no outro, e isso nos chama atenção, que a gente poderia condenar ou apontar o dedo, aquilo está em nós também e não está resolvido. Senão, não nos chamaria atenção deste modo. Então, tudo que nos perturba quando a gente vê o outro fazendo aquilo, aquilo ainda está em nós. Quando estiver resolvido em nós, não nos vai mais perturbar. E sim, a gente vai ter compreensão e tolerância para com o outro. Aquilo não incomoda mais. Porque a gente já viveu e já resolveu aquele problema. Então, é esse o conhecimento que libera o karma lá dos indianos, dos hinduístas. Porque se agiganta cada vez mais em razão da ignorância deliberada a respeito do ser espiritual que realmente é. Então ignora que é um ser espiritual, pensa que é esse corpo de carne e osso, que é só isso, que quando acabar, quando morrer o corpo, acabou tudo. É o que o materialismo trouxe para a gente. A maioria das pessoas já estão com isso impregnado. A pessoa tem que lutar muito contra isso para buscar um outro conceito. Esse conceito já está implantado por essas vidas onde só se buscou o conforto material, né? Onde só se buscou valorizar o material. Né? O religioso era algo lá para uma vez por semana e geralmente você pagava uma quantia monetária lá para estar kit lá com o intermediário entre a gente e a divindade, né? E não se equipa de resistências morais para os enfrentamentos naturais. O enfrentamento é natural do seu processo de libertação da imagem que elaborou, facultando, permitindo o surgimento do ser integral que lhe constitui a essência profunda. Então aí as pessoas não estão preparadas para essa proposta de agora, que é que a gente se libertar desse materialismo, né? E, quantas horas por dia a gente dedica para o nosso bem-estar material, né? Uma média aí é 8 horas, né? E quantas horas a gente dedica para o nosso bem espiritual, né? 1 hora por semana, 2 horas, um dia que seja, mesmo que fosse um dia, 24 horas, né? Seria muito pouco ainda comparado com uma semana, né? Então a gente não está acostumado a valorizar o ser espiritual que somos, né? Para a gente tem aquela ideia de que somos uma pessoa, um ser humano que tem um espírito, e na realidade é o contrário. Nós somos um espírito numa manifestação corporal temporária e um tempo muito curto se considerado com a nossa caminhada evolutiva. E a gente dá tanto valor para isso aqui e esquece do principal. Formado por muitos dos instintos agressivos que remanescem da experiência da evolução, mantém o melindre em que sustenta a insegurança emocional, adentrando-se pelo ciúme, pela intranquilidade, pela ira fácil. Aí os familiares chamam a atenção, a pessoa diz, não, eu sou assim mesmo e pronto, e ponto final. Né? Não tem essa concepção de que é um ser humano em evolução e que a gente muda, sim, que a gente pode mudar, né? Pelo orgulho, pela mentira, quando necessário, esconder as debilidades do sentimento, sempre se mascarando conforme a conveniência da circunstância em que se veja surpreendido.
Graças a esse comportamento surgem os antigos fenômenos duais, a dualidade da qual a gente está querendo se libertar, né? Essa individuação que o Jung chama, né? O observador e o observado, o sujeito e o objeto. O sujeito e o objeto de tal maneira se identificam que passam a fazer parte da mesma estrutura de comportamento. Não mais o tu e ele, mas sim o nós. É isso que a gente está buscando. Aí a gente vai conseguir amar o próximo como a nós mesmos, quando a gente vê que não está separado do outro, que isso é uma ilusão. É o Maya que o hinduísmo fala, que o oriental fala. É uma ilusão que a gente está se sentindo e vivendo aqui. Não é uma ilusão que o que a gente está vivendo aqui é um sonho. A ilusão que a gente tem é do valor que a gente está dando para essa experiência aqui, ignorando todo o nosso lado espiritual. Quando alguém se detém nessa dualidade, surgem as comparações, as necessidades de posse, da disputa, os anseios irrefreados do desejo que pretende a tudo absorver e submeter, esquivando-se ao entendimento global dos fenômenos humanos. Essa infeliz disputa é responsável pelos conflitos que se apresentam como forma de ter mais ou menos, de estar melhor, menos bem ou pior, de desfrutar mais vezes e sucessivamente. Então a gente fica correndo atrás dos prazeres aqui da carne, do mundo material, esquecendo que tem uma parte espiritual. Não estou dizendo que a gente deve largar tudo e olhar só para o lado espiritual. Aí seria um outro desequilíbrio para o polo oposto. Mas sim viver em equilíbrio aqui. Fazer o que a gente está fazendo, cumprir as nossas obrigações aqui, aproveitar essa vida na Terra, mas também não esquecer que existe uma outra parte também muito importante que deve ser levada em consideração. É o caminho do meio que o Buda fala. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Viver em equilíbrio. Essa competição exige o desgaste da energia saudável que deveria ser utilizada de maneira mais útil na edificação dos ideais superiores, no enriquecimento de compreensão dos deveres dignificantes, na estruturação das resistências a fim de superar o quadro mesquinho da autocompaixão, da pieguice e do tédio. Um comportamento dinâmico sob inspiração dos sentimentos dignos do ser profundo não opera cansaço nem sofreguidão. Então ele está dizendo que esse comportamento dinâmico sob inspiração de sentimentos dignos não cansa a gente. Quem não tem essa lembrança de num momento de você estar sendo solidário, de estar ajudando, de estar cooperando, ou para um vizinho, ou para um conhecido, ou para um grupo, aquilo lá não te produz cansaço. Às vezes você fica o dia inteiro ali e sai dali bem, recarregado, cheio de energia. Então é isso que ele quer dizer aqui. Quando você está buscando essa unicidade como um todo, isso não desgasta a energia da gente, desgasta essa competitividade, né? O querer ser mais que o outro, o se sentir separado do outro, né? E lutar para se manter protegido, achando que o outro é uma ameaça para a gente, né? Não, isso não produz inquietação nem marasmo, porque é sempre renovador em face da vitalidade que possui. Mediante a atenção em torno dos próprios atos, compreende-se que não se é aquilo que está sendo projetado e que essa autoimagem é irreal, permanecendo apenas sustentada pelos ardis da mente em sonho, que evita o encontro consigo mesma. Atento a cada pensamento, gesto e palavra, pode-se identificar que essa aparência é responsável pelo sofrimento em que o ser se debate. Quando, porém, se encontra em estado de atenção global, perceberá que se trata de uma advertência do organismo, seja sob o ponto de vista físico ou emocional. Quando você está vivendo essa vida consciente, está vivendo conscientemente,
e algo aparece, você vai prestar atenção naquilo. O que a vida está querendo me ensinar com isso? Ou o que eu estou precisando curar com isso? Onde está a causa disso, né? Então, tudo que aparece na nossa vida é um chamado de atenção, um pedido de ajuda. Então, se a gente está vivendo consciente, a gente não reclama mais. A gente agradece, às vezes até um infortúnio, porque é uma oportunidade de um resgate dolorido lá do passado. Né? Não só a gente, mas às vezes um grupo familiar todo envolvido no sofrimento e ninguém se dá bem por conta daquele bolsão energético lá do passado, né? Daquela desavença que ainda está entalado na garganta de todos ali do grupo. Então, quando acontece algum desajuste ali no grupo familiar e você compreende que tem algo ali necessitando de ressignificação, você vai buscar ajuda, você resolve o problema. Isso foi bom. A partir dali, o grupo vai começar a se entender melhor, ou pelo menos aquela situação não vai piorar, pelo menos para você. Se o grupo ainda quiser se comprazer em se prejudicar, em se maltratar, você está livre daquilo. Aquilo já não te afeta mais, porque você resolveu a tua parte naquela situação. A identificação do fator causal apenas, então só saber o que é, não resolve ou anula o efeito. Torna-se indispensável todo um programa de ação para minorá-lo e erradicá-lo. É isso que a gente traz aqui de informação. A gente entende o porquê está acontecendo algo com a gente, mas aquilo é um pedido, um chamado de atenção, um pedido de ajuda. Algo tem que ser feito para resolver aquilo. Então, geralmente a dor é o puxão de orelha, é o chamado de atenção para algo que precisa ser mudado. Então, precisa mudar algo além de saber a causa. Saber só não adianta. Por isso aquele ditado, né, de boas intenções o inferno está cheio. Quer dizer, não adianta você só saber, você tem que praticar, tem que colocar em ação o que você compreende. Bem como para evitar futuras consequências que adviriam caso se permanecesse na mesma ilusão egoísta de ser irretocável, não merecedor de qualquer desgosto ou dificuldade. Então, quando a gente vive assim egoisticamente, tudo que a vida nos traz é um castigo de Deus, o Deus é injusto, Deus não existe. Quando é para o outro, a gente diz Deus é sábio, né? Mas quando é para a gente, não, Deus se enganou. Então, Deus criou perfeitamente, funcionando de uma forma totalmente harmoniosa, todo o universo, com galáxias, com sistemas solares, com planetas, com trilhões de vidas em cada planeta desse, com a diversidade que tem, tudo funcionando sistematicamente, perfeito, mas errou na nossa vida. Né? Então, aí Deus é injusto. Né? É falta de bom senso isso, da gente parar e pensar. Né? Então tem que haver uma resposta para isso. Tudo que a gente não compreende não quer dizer que está errado. Ou tudo que a gente acha que é errado não quer dizer que é errado. Aquele ditado, né? Parece que está tudo errado, mas está tudo certo. A gente que não compreendeu ainda a causalidade daquilo, né? A origem daquilo, por que aquilo está acontecendo. Então, quando você vê uma criança desencarnando aos 6, 7 anos, né, em tenra idade de um câncer no pulmão, Deus não é justo, né? Não, mas essa criança vai virar um anjo e vai para o céu. Também é uma injustiça, né? Uma pessoa às vezes sofre uma vida inteira e vai para o purgatório, né? Outra criança viveu 5 anos sem ter consciência das suas ações e vai para o céu. Não é justo também essa resposta, né? Então, quando a gente compreende a causalidade, quando a gente compreende de onde vem isso, por que aquela criança passou por aquilo, que provavelmente numa existência anterior abusou dos seus pulmões, né, do seu aparelho respiratório e prejudicou, né, o modelo organizador biológico, queria formar um novo corpo, né, por aquele abuso, e agora vem com um corpo defeituoso. Mas não é o fim, não é um castigo, é a necessidade da reparação. Vem com 5, 6 anos, esse novo corpo ajuda a reestruturar o perispírito, esse modelo organizador biológico, e na próxima existência vai poder ter um corpo melhor, com o sistema respiratório saudável. Né?
ou nessa, ou às vezes essa já não é a primeira, né? Às vezes essa que quando desencarna com 5, 6 anos já é a quarta, quinta, né? Como eu dei um exemplo aqui de 2 casos que eu acompanhei dos danos causados pelo tabagismo, né? Então, quando a gente entende esse mecanismo, Deus não é mais injusto. Aliás, Deus não está pessoalmente cuidando do destino de cada um de nós. Ele é pura inteligência, ele criou mecanismos que se encarregam de si mesmos, de regerem essa nossa evolução. São leis que funcionam. Um magnetismo, uma atração, essa lei de causa e efeito que funciona perfeitamente bem. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo. Tudo que eu faço para o próximo, eu fico instantaneamente ligado àquilo. Por isso que lá na vida seguinte, as posições vão se inverter. Essa ligação nos reaproxima e vai permitir ele fazer para a gente o que a gente fez para ele. Daí a gente acha injusto quando o outro faz, né? E aí Jesus falou, ama os inimigos. Esse teu inimigo é alguém que você fez dele teu inimigo. Então é tua responsabilidade resolver isso. Então tudo vai ficando mais claro. Tem dor? Tem, mas não tem mais o sofrimento. Você não acha mais aquilo injusto, você compreende, você se resigna, e aí fica mais fácil de ir levando a vida. Então, encerrou o nosso tempo de hoje. Tem mais algumas páginas aqui, mais 5, mais 4 páginas, não, 6 páginas. A gente continua na próxima semana esse tema aqui para finalizar. Então vamos encerrar com um passe à distância, pedindo auxílio da equipe do CEPA ligada aos passes, que possam nos auxiliar nesse momento. Essas energias não sofrem nenhuma interferência da distância. O mais importante, tanto a distância quanto mesmo lá no auditório do CEPA, para a gente receber esse passe, é a nossa postura receptiva. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mentalizando uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés, drenando tensões e preocupações do dia, que a gente deixe apenas as preocupações daquilo que a gente pode resolver agora, aquilo que não está nas nossas mãos resolver. Não adianta se preocupar, isso só nos prejudica. Como disse Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ao dia de hoje, basta os seus males. O dia de amanhã se encarregará dele mesmo. Então, compreendendo que essa nossa vida é um aprendizado, que todo dia ou quase todo dia a vida vai trazer para a gente situações de aprendizado, a gente consegue reclamar menos e olhar para cada situação que a vida nos apresentar e nos prepararmos para enfrentar aquela dificuldade, transpor aquela dificuldade e tendo assim uma vida mais tranquila, confiante de que a felicidade está reservada a cada um de nós, mas até hoje, na maioria das vezes, a gente teve a felicidade em cima do sofrimento de alguém, tirou ela de alguém. Não quis conquistar ela sozinho, não respeitou a felicidade do outro. Então hoje a gente está colhendo os frutos disso. Mas ter essa confiança que vale a pena respeitar a felicidade do outro. Vale a pena compreender o outro, principalmente se ele pensar, se ele viver diferente da gente. Não é errado, é a maneira que a vida encontrou para que ele aprenda, para que ele evolua mais rápido. Que tenhamos uma semana abençoada de experiências, que possamos levar essas bênçãos para as pessoas que convivem conosco, para todo o nosso lar, para o local de trabalho. Que seja uma semana repleta de experiências positivas, que a gente possa tirar o melhor proveito de cada uma delas. Uma boa noite a todos, que assim seja.